Então, assim, é muito urgente que a gente compreenda que os trabalhadores... E aí, se você for pegar qualquer categoria profissional, a quantidade de pedidos de afastamento por problemas psicológicos é uma coisa inacreditável. A gente está discutindo segurança pública, por exemplo, no estado de Goiás, a gente tem 55% dos policiais militares na ativa afastados temporariamente, segundo a última vez que esses dados foram liberados, que faz tempo, né? 2019 foi a última vez que o governador liberou, afastados por problemas psicológicos. E policial não é 6 por 1. Exatamente. Isso é precarização do mundo do trabalho. Então você pega a precarização e aí você vai desdobrar. Educação, a mesma coisa. A gente tem uma quantidade gigantesca. Aí quando você pensa assim, pô, tá faltando professor de português, tá faltando professor de matemática. Por que tá faltando? Por vários motivos. Um deles é uma jornada extenuante de trabalho. Aí... Pô, a gente tem que pensar, então, que a precarização do trabalho é insustentável e uma hora vai colapsar um monte de serviços. 2, a gente pode fazer debate simultaneamente. A gente tem que discutir sindicato? Tem que discutir sindicato. Eu não discordo. Sindicatos são muito importantes? São muito importantes, porque existem categorias que só conseguem se mobilizar a partir de sindicatos. Aí, a gente pode fazer isso de uma vez? Pode, são 513 deputados, cara. Um monte de comissões, a gente precisa sentar numa filinha e esperar, pô, primeiro a gente zera o debate sindical. Aí depois a gente passa pro debate de redução de jornada de trabalho. Não dá, porque como eu disse, a vida não espera, as famílias estão adoecendo, estão se desestruturando pelas ausências das suas pessoas que têm trabalhado muito e vivido pouco. Então, dá para fazer tudo ao mesmo... Não tudo, mas dá para fazer mais de um debate sério ao mesmo tempo. Não, eu concordo com você. Agora, vamos lá. Voltando à unicidade sindical. Você mesmo citou aqui que um monte de pessoas são afastadas do trabalho. Inclusive, você citou a categoria dos professores. Um dos sindicatos mais fortes, inclusive, aqui do Brasil é a POSP, né? E você mesmo citou um problema da POSP. Aí vamos supor que eu sou um professor. Eu não quero ser representado pela PSP, porque eu não quero, porque eu acho que eles não me representam. A unicidade sindical é um problema, porque eu não consigo achar um outro sindicato, que não existe, que possa me representar. Você sabe que, na verdade, é tipo partido nos Estados Unidos. Parece que só tem 2, mas tem um monte. Sim, lá tem mais de 2.000 partidos. Exatamente. Então, tipo, o sindicato de professores, ou trabalhadores na educação, né? Porque hoje em dia, a maioria dos sindicatos da educação é para professor e administrativo, não é só para professor. Você tem os sindicatos menores, divergentes, que atuam, sim. Lá em Goiás mesmo, eu como vereadora, eu recebo o Sintego e eu recebo o Sinced, que são sindicatos divergentes que vivem tretando entre si. E os dois existem. E os dois têm condições de mobilizar. Mas um é o legitimado, que é o Sintego. Aí vem essa discussão. Existem outras formas de organização de trabalhadores? Existem. Qual é o que a gente tem que calibrar? A legitimidade. Ou seja, as coisas já estão acontecendo, elas não estão preto no branco, mas a gente tem que calibrar a legitimidade. Então, eu acho que é o seguinte, uma legitimidade forçada, a partir de uma unicidade sindical, ela não é uma legitimidade legítima, ela não é verdadeira, ela não é espontânea. Eu acho que as próprias pessoas poderem escolher, eu acho que é um sinal claro de escolha daquelas pessoas de serem representadas por aquele sindicato ou não. Por exemplo, teve um sindicato agora, foi no ABC, que acabou de acontecer. Eles falaram, quem não quiser pagar o imposto sindical, entra no site. O site saiu do ar. Eles falaram, não, então vai ter que ser presencial num dia só. Eles fizeram de propósito para... A fila dobrou o quarteirão. Certo. Então, eu acho que é muito nítido, é muito claro que nós temos uma crise de representatividade do trabalhador no Brasil através dos sindicatos. Eu acho que isso está muito claro. Então, é por isso que eu boto tanto assim. A gente não vai conseguir fazer um debate sério se a gente tiver 16 mil sindicatos com todos esses privilégios. Mas entendeu? me responda uma coisa, na sua avaliação. Suponhamos que a gente avançasse nessa direção que você propõe. Aí, isso resolveria a questão para a gente ter um clima propício para uma redução de jornadas de trabalho que fosse aceito pelos grandes empregadores? Então, a minha resposta ela é amarga porque ela não é tão simples. Então isso resolve o problema? Não. Isso é um passo. Por isso que é legal fazer um debate assim, porque não fica aquela coisa de lacrar. Você é de esquerda, você é comunista, não, você é de direita, você é contra a ditadura militar. Exatamente. Eu acho que fica uma coisa mais legal porque é o seguinte, eu tô discutindo só o primeiro degrau. Eu acho que sindicato é um dos problemas. Por que nós temos muitos sindicatos? Por que esse é o primeiro degrau? Por que a jornada... Eu citei agora, mas eu posso inverter. Eu posso trazer outro aqui. Justamente. Mas eu queria entender se isso pra você de fato é o primeiro degrau ou se você for um exemplo aleatório. Eu falei um exemplo aleatório, porque na verdade é o seguinte, eu estou discutindo um dos degraus, porque na verdade o sindicato, inclusive o agigantamento do número de sindicatos no Brasil vem justamente por conta de um ambiente que nós temos absolutamente hostil aos empregadores e aos empregados. Por exemplo,
como eu falei, a primeira pergunta que eu falei você não acha que a gente tem que reduzir, por exemplo, a justiça do trabalho? Eu acho que isso é um absurdo. Eu tenho alguns dados aqui, se eu tiver algum tempinho só para mostrar para você, né? A gente não vai conseguir discutir jornada de trabalho ou fazer um debate sobre jornada de trabalho se nós temos uma justiça como essa daqui. É o mesmo gráfico que eu mostrei pro Alfredinho, se puder, desculpa. Aí. Se puder mostrar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia do número aqui, tá? Isso aqui é quanto gasta. É quanto MBL nós tá gastamos. sem dinheiro em gráfico Você viu preto e só? branco. Não, e pior Não que é o fez nenhum seguinte, gráfico colorido. Eu vim lá de Goiânia pra debater, o gráfico tá preto e branco, eu comprei bicho. uma pasta na Calunga agora, meu. Nossa. E, ó, tá escondendo um teco do gráfico. Mas basicamente o gráfico diz o seguinte, ó. São gastos com a justiça, comparando em porcentagem do PIB, países emergentes, que eles gastam aproximadamente ali menos de 0,5%. Países, uma média de 59 países, né, que também não chegam a 0,5%. Países emergentes, que os países emergentes têm essa característica mesmo de ter uma complicação nas suas relações de trabalho, afinal de contas são países emergentes, então eles gastam 0,5%. O Brasil tá aqui em cima. A gente gasta mais de 3 vezes mais do que os outros países estão gastando. Então, isso aqui, independente, antes da gente abrir isso aqui, entender o diagnóstico, é nítido, isso aqui, vamos supor que a gente fosse médico, a gente olhar isso aqui, ó, existe uma febre aqui. Qual é a razão da febre? A gente pode discutir, mas eu acho que tá claro que a gente tá errado. Não é possível que a gente tenha que gastar 1,5% do nosso PIB com justiça do trabalho. E você não acha que a redução das jornadas de trabalho geraria um impacto imediato na redução dos gastos com justiça do trabalho? Muito pelo contrário. Eu tenho certeza que seria pior. Por quê? Porque você tem uma menor flexibilização. Eu acho que assim, se a gente falar assim, ó, vamos reduzir a jornada de trabalho semanal de 44 para 40, por exemplo, ou vamos para 36 igual na França, vamos traçar um caminho. Tá, vamos flexibilizar para que haja contrato a partir de horas trabalhadas? Aí nós estamos indo no caminho certo. Esse é o caminho que eu acho que a gente deveria ir. Porque, por exemplo, a nossa legislação hoje, ela é baseada, enfim, tem toda a história na Carta da Lavoura, etc, etc. Mas ela é baseada basicamente na primeira metade, né? E na metade do século XX, onde a gente era uma sociedade que a grande massa da força de trabalho ou estava completamente fora da formalidade nos campos, ou estava em indústria. Então você tinha lá indústria é o seguinte, é de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Hoje a realidade mudou. Hoje, inclusive, eu posso até te mostrar outros dados aqui, eu trouxe até do Banco Mundial, para mostrar que hoje o grande setor responsável por 70% das contratações é o setor de serviços. E o setor de serviços ele é muito menos engessado. Por exemplo, vamos supor que eu dou sempre esse exemplo. Vamos supor que eu sou um prestador de serviço de TI. Eu não tenho um horário de segunda a sexta para resolver problemas. Pode ser que dê problema no domingo à noite. Por exemplo, ele vai fazer uma live no domingo à noite. Eu sou o técnico de TI daqui. Eu tenho que trabalhar no domingo à noite. Segunda de manhã não tem nada a fazer. Então, eu acho que, assim, talvez assim, é que você me fez um questionamento muito bom. Qual que seria o primeiro degrau? Talvez, né? Eu tô brainstorming aqui, tá? Talvez o primeiro degrau seria a gente pautar a flexibilização da contratação do trabalhador por hora. Interessante isso, porque a gente, em tese, não por hora, mas em tese a gente já percorreu o primeiro degrau e depois ele tinha um abismo, que foi a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, do jeito que ela foi construída, e eu tenho certeza que eu tô falando um trem que você adora, porque aí você também vai poder falar sobre a sua percepção da reforma trabalhista, e eu acho que a gente vai divergir bastante. A reforma trabalhista, ela precarizou não só os modais de trabalho, mas também a renda. Então, primeiro passo, a promessa da reforma trabalhista não se cumpriu. Isso a gente pode discutir. Qual que era a promessa? A promessa é de que a gente reduziria o desemprego e que a gente aumentaria a renda das pessoas. Enfim, não se cumpriu, a gente sabe disso.